A partir de agora, nós vamos começar a encontrar soluções para equações diferenciais. E nesse primeiro exemplo, a gente vai começar com uma equação bem simples, que é uma equação diferencial linear de primeira ordem. E claro, você viu na aula passada o que é uma equação diferencial linear. Lembrando que se você tiver algum problema sobre equações diferenciais, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos resolvendo na medida do possível. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aí você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo do nosso mini curso. A forma da equação que nós vamos resolver, a primeira delas, por ser uma equação linear de primeira ordem, ela tem que ter somente, no máximo, a primeira derivada, não pode ter a segunda e outras derivadas, porque aí a ordem seria diferente, primeira ordem. Mas nós vamos querer uma que a função que vem multiplicando ela é a função constante igual a 1. Então, você vê que é um exemplo bem simples. Mas, e a função que vem multiplicando y, eu também quero uma constante. Só que a constante agora pode ser um a qualquer. Então, você vê que é uma equação bem simples. E mais ainda, para ficar realmente simples, eu quero que isso aqui seja igual a zero. Então, a equação que nós vamos resolver nessa aula é o primeiro exemplo e o mais simples, que é a equação diferencial linear y mais a y igual a zero. Então, essa é a equação que nós vamos resolver aqui. Uma solução óbvia é y igual a zero. Então, essa é uma das soluções. E como você verifica, nós já estudamos em aulas anteriores como verificar que uma função é solução de uma equação diferencial. Basta você substituir aqui na equação. Se y é zero, a derivada é zero, então esse primeiro termo dá zero. E sendo y igual a zero, quando você substituir aqui, uma constante vezes zero dá zero também. Então esse lado esquerdo dá todo zero, que é igual a zero, e você tem, de fato, uma solução. Então essa é a solução óbvia. Agora nós vamos procurar soluções com y diferente de zero. Vamos ver quais são as soluções nessas condições agora. Então, o que você vai fazer é isolar o y' aqui igual a menos a y. Então, você pega essa equação e passa o termo a y para o lado direito. Claro que se tem um mais, vai ficar um menos. E agora eu vou dividir tudo por y. E agora eu posso fazer isso porque eu estou lidando daqui para frente com aquelas soluções onde y é diferente de zero. Se é diferente de zero, eu posso dividir. Então, você vai ter aqui um y' dividido por y igual a menos AY sobre Y. E aí, o que a gente vai fazer agora é cancelar, essa na verdade era a intenção, cancelar esse Y aqui. E a nova equação que nós obtemos é 1 sobre Y, vou juntar esses dois aqui e vou deixar sozinho a derivada de y' igual a menos A. É interessante que você entenda esse processo porque a gente vai encontrar uma fórmula, mas dependendo de onde você esteja estudando, dependendo de como o teu professor avalie o teu aprendizado, ele pode exigir que você desenvolva o processo. Então, existem duas maneiras. Ou você utiliza a fórmula, que a gente vai deduzir, para resolver uma equação diferencial, ou você repete todo esse processo para a equação que for dada. Bom, agora o próximo passo é escrever y' na forma de diferenciais. Você tem aqui 1 sobre y, e y', existe outra forma como nós já vimos, que é dy dx igual a menos A. Agora o que eu vou fazer é deixar a variável y, tudo que tem variável y do lado esquerdo e tudo que tem variável x do lado direito. Aqui você tem 1 sobre y dy igual a menos A dx. Então, agora você tem cada variável de um lado da equação. Quando a gente faz isso, a gente agora tem a possibilidade de calcular a integral. Então, você tem aqui integral de 1 sobre y dy
igual a, aqui a integral de menos a dx. Uma coisa que você vai observar daqui para frente é que você vai precisar muito de integrais para resolver a equação diferencial. Se a equação diferencial envolve derivadas, e você quer saber qual é a função que você derivou, em algum momento você vai precisar calcular integrais. Então, eu já sugiro que você faça uma boa revisão de integrais. Bom, como é que a gente procede a partir de agora? Eu vou calcular as duas integrais. A integral de 1 sobre y é ln de y, então vou escrever aqui. Você tem, vou só repetir a equação que nós tínhamos até agora, é integral de 1 sobre y dy igual a integral de menos a dx. Antes eu vou retirar essa constante da integral. Então, você tem integral de 1 sobre y dy igual a menos a integral de dx. Ou seja, você sabe que constantes saem da integral. A integral de 1 sobre y é o ln. E aqui você tem menos a. E a integral de dx é somente x. E claro, agora tem um detalhe importante. Essa integral produz uma constante. Esta outra integral produz outra constante. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas constantes numa só. A constante que está do lado esquerdo, na integral em y, eu mando ela para o lado direito, junto com a integral que vem, junto com a constante que vem da outra integral, e as duas juntas formam uma única constante que eu vou chamar de b. Então, você vai ter agora ln de y igual a menos ax, que é a integral, mais a constante b, que é a junção das outras duas, da constante de cada integral. Quando você tem ln igual a alguma expressão, você sabe dizer quem é o y. Y é igual a exponencial disso aqui, menos ax mais b. E agora você lembra que quando você tem uma soma nos expoentes, vem de uma propriedade importante. Quando você multiplica duas potências de mesma base, você soma os expoentes. Então, na verdade, essa expressão aqui veio desse produto exponencial de menos ax vezes exponencial de b, porque no produto você soma os expoentes. Então, esse expoente somado com o b. E agora eu vou destacar essa expressão aqui. Como b é constante, é um número fixo, a exponencial também é constante, é também um número fixo. E eu vou chamar esse número de c, já que é outra constante. E aí você tem agora a solução da seguinte forma. Essa expressão eu chamei de c, e aqui fica exponencial de menos ax. Então, esta fórmula é o que a gente chama de solução dessa equação diferencial. Um detalhe importante é que, mesmo a solução y igual a zero, está incluída aqui. Basta que você faça c igual a zero. Então, você pode ter uma solução para cada constante. Você pode testar vários exemplos, colocando valores para a constante, c igual a 1, c igual a 2, ou o valor que você quiser, e substitua na equação, você vai ver que são soluções. E claro, se c é zero, você tem essa solução aqui. Então, agora, depois que você terminou, não precisa dizer eu tenho a solução zero e tenho as outras. A solução y igual a zero está incluída aqui. Para finalizar, vamos ver um exemplo de equação diferencial desse tipo. Então, você tem aqui, você quer resolver a equação diferencial y' mais 3y igual a zero. Então, você tem, como eu falei antes, duas opções. Você pode desenvolver todo esse processo, começando aqui com 3, já que a equação é 3y, você pode substituir 3 e desenvolver todo esse processo. Essa é uma maneira. A segunda maneira é você partir direto para a fórmula. Você pode dizer que y é igual a uma constante vezes exponencial de menos ax. Só que o a é mais 3. Então, você vai colocar aqui 3x. Claro que, utilizando a fórmula, você não tem dificuldade nenhuma para resolver a equação. Então, é isso. Vamos para a próxima aula
trabalhar um pouco mais equações diferenciais lineares de primeira ordem. A gente se vê lá.